Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, vamos aqui então, continuando os nossos estudos. Nesta aula, nós iremos falar sobre o Sistema Tributário Nacional. Veja, o Sistema Tributário Nacional é o conjunto dos tributos vigentes em um país em determinada época e das regras que os disciplinam. Então, quando você ouvir esse termo Sistema Tributário Nacional, nada mais é do que toda a sistemática tributária que existe no sentido das legislações dos tributos propriamente ditos, ou seja, a legislação do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social, ou seja, a primeira parte do Sistema Tributário Nacional são as leis que criaram os tributos e também possamos assim dizer, a segunda parte do Sistema Tributário Nacional, não que esteja dividido em primeira parte ou segunda parte, tá? Mas eu estou dividindo para facilitar o seu entendimento. De um lado nós temos a criação dos tributos, do outro nós temos algumas regras que normatizam esse sistema tributário. Por exemplo, os princípios do direito tributário nacional, vamos imaginar o princípio da legalidade, tá? Que diz que um tributo só pode ser cobrado se uma lei o instituir, ou o princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, ou então aquilo que diz respeito a crédito tributário. Tudo isso, todas essas regras que vão limitar a ação do Estado, que vão dizer o que é a obrigação e o direito do Estado, a obrigação e o direito do contribuinte, tudo isso é o sistema tributário nacional. Tudo bem? Resumindo, sistema tributário nacional são todas as normas, tá certo? Que vão regular a convivência entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, para que nenhum tenha vantagem em relação ao outro. Cada país tem seu sistema tributário. No Brasil, os tributos vigentes são listados e os princípios são destacados. No Brasil, o Sistema Tributário Nacional está contido no título 6, artigos 145 a 162 da Constituição Federal. Veja, então já fica aqui uma dica de ouro para você, tá? Se você quer ter um estudo aprofundado com base constitucional, você vai dar uma lida nesses artigos da Constituição Federal. Algum aluno pode pensar, professor, e por que o senhor não traz o senhor mesmo em forma de aulas esses artigos para nós? É simples. O meu objetivo aqui é abordar a gestão de tributos empresariais numa perspectiva mais prática, realmente voltada, tá, para gestão de tributos empresariais. Se eu fosse abordar esses artigos aqui detalhadamente, nós teríamos um curso muito teórico, então deixaria de ser um curso de gestão de tributos e se tornaria um curso de direito tributário, tá certo? E, digo mais, até os cursos de direito tributário, eles podem ser mais práticos ou mais teóricos, tá? Por exemplo, um curso de direito tributário prático não iria abordar esses artigos detalhadamente. Agora, que fique bem claro, tudo bem? Tudo que nós abordamos aqui durante o curso não contraria de forma alguma a Constituição Federal. Óbvio, tudo bem? Eu só deixo essa dica de leitura, tá? Na verdade, nem é leitura, é estudo mais atencioso, que é para você, caso queira ter uma base mais teórica, tudo bem? Então, o Sistema Tributário Nacional, contido na Constituição Federal, ele abrange as seguintes seções. O primeiro, dos princípios gerais, tudo bem? Ou seja, o que é um tributo,
como que acontece o sistema tributário, quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo. Nós temos as limitações ao poder de tributar, ou seja, os princípios, tá certo? Esses princípios aqui, eles não têm a ver com os princípios aqui da limitação do poder de tributar. Essa limitação ao poder de tributar aqui, nós iremos encontrar o princípio da legalidade, retroatividade, anterioridade, isonomia, não confisco, tudo bem? Nós iremos aqui encontrar também, no 3, os impostos da União, imposto de renda, IPI, tudo bem? Aqueles impostos que estão ligados à União. Nós também iremos encontrar os impostos estaduais, como o IPVA, como o ICMS. Iremos encontrar os impostos municipais, o IPTU, tá certo? O ISS. E também, lá no 6, nós encontraremos mais teoria ainda, quando iremos entender da repartição das receitas tributárias. Ou seja, isso aqui é muito teórico. A minha dica para você dar uma lida nesses artigos é para você se aprofundar um pouco mais naquilo que eu não vou trazer de tanta teoria aqui no curso. Mas você vai encontrar, por exemplo, isso aqui, ó, da repartição das receitas tributárias, você nunca vai usar na sua vida, tudo bem? Na verdade, isso aqui tem mais a ver mesmo com a gestão pública que tem interesse em entender estas coisas, tá bom? As seções 3, 4 e 5 do CTN atribuem a competência tributária aos entes públicos, né? Os entes públicos em direito tributário é a União, os estados, o DF e os municípios. Em outras palavras, cada ente possui competência para instituir, arrecadar e fiscalizar tributos específicos. Ou seja, só quem... Vamos aqui entrar, né? Porque o que eu iria explicar vai ficar melhor agora. Por exemplo, eu ia dizer o quê? Só quem pode legislar sobre impostos federais é a União. Então, os municípios, os estados e o DF não podem fazer isso, tá? Então, esses são os tributos da União. Nós temos aqui o imposto de renda, tá certo? O imposto de renda, nós temos o imposto de exportação, temos o imposto de importação, nós temos o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, nós temos o IOF, nós temos o ITR e nós temos aqui o IGF, que existe a hipótese de incidência, tá? Existe uma previsão constitucional, mas não existe a lei instituindo o imposto sobre grandes fortunas. Ele está previsto na Constituição, ou seja, a qualquer momento a União tem o direito de criar o IGF, mas ela não criou ainda, tá certo? Provavelmente não vai criar. Nós temos também os impostos estaduais, o ITCMD, nós temos o ICMS, nós temos o IPVA, e somente os estados podem legislar sobre esses tributos, tá certo? Nós temos os impostos municipais, ITBI, IPTU, ISS, tá? O imposto municipal mais arrecadado, obviamente, é o ISS, o Imposto sobre Serviços. Lembrando que, só frisando, pode parecer um pouco repetitivo, mas é muito importante. Somente a União pode legislar sobre tributos da União. Somente os municípios podem legislar sobre tributos municipais. Somente os estados e o DF podem legislar sobre tributos estaduais. Lembrando que o Distrito Federal tem a competência para instituir tributos tanto como município como estado. Tudo bem? Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Lembrando que todo este material eu deixei à sua disposição para baixar.